Olá, hoje eu, Maicon Everton Oliveira da Silva, irei falar de um termo muito importante dentro de redes industriais. Hoje eu venho falar sobre ControlNet. O trabalho vai ser dividido em 4 partes principais, que são os conceitos iniciais, as características técnicas, meios de transmissão e também alguns pontos positivos e críticas. Conceitos iniciais. Bom, antes de começar, eu peço desculpa já pela minha voz, que hoje eu estou gripado. O que é ControlNet? A ControlNet ela é um protocolo de rede aberta com uma comunicação serial. Ela atua com uma alta velocidade e um alto fluxo de dados. Essa rede ela faz com que os dispositivos de controle ali eles possam conversar entre si, eles possam conversar, bater um papo. E assim realizando, portanto, uma troca de dados eficiente, fazendo uma eficiente troca de dados entre eles. É importante considerar em relação à ControlNet que todo esse processo ele ocorre em tempo real. Podemos trazer para o nosso dia a dia, tudo isso acontece ao vivo. Todos os processos acontecem em tempo real. Buscando sempre uma performance determinística e repetitiva. Ou seja, por quê? Determinística porque ele busca prever quando que esses dados eles vão ser lançados na rede, e repetitiva porque essa é uma forma de assegurar um tempo constante de transmissão, mesmo que ocorra para que não haja desconexão ou que a rede caia, mesmo que ocorra conexão ou desconexão de novos dispositivos, para que todo o processo continue normalmente. Ela é uma Fieldbus. Bom, a ControlNet ela faz parte de um conjunto de redes do chão de fábrica. E esse conjunto ele é denominado Fieldbus. E a sua principal característica é que essas redes ela tem um baixo custo e são de simples instalação. A ControlNet, por exemplo, ela tem o objetivo de realizar o controle e o monitoramento dos processos. Inicialmente, quando foi criada, ela era apoiada pela ControlNet Internacional. Só que desde 2008 ela passou a ser gerenciada, a ser apoiada pela ODVA, que é a Open Device Net Vendor Association. Se a gente passar aqui para o lado esquerdo, nesse mesmo slide, a gente vê, inicialmente ela tinha essa característica, essa sua imagem, essa sua logo, e essa primeira imagem no caso, depois foi atualizada, esse conceito foi atualizado, a sua imagem, a sua logo foi atualizada, assim como a gente vê até sendo um mesmo estilo apresentado na representação da imagem da ODVA, assim como a gente vê em outros protocolos, outras redes industriais, como o DeviceNet, Fieldbus. A gente vê em várias redes industriais esse mesmo estilo, esse mesmo conceito. A ControlNet, ela teve seu início lá no ano de 1994, desculpa. E ela foi criada por nada mais nada menos que essa empresa aqui, a Rockwell Automation, que quando criou a ControlNet ela faz parte até hoje, na verdade, da Alan Bradley, que é basicamente uma marca dessa empresa, que atua principalmente numa linha de equipamentos de automação. Quando se adquire ali um equipamento de automação dessa empresa, dessa linha de equipamentos, você vai receber lá esse equipamento com a determinada marca lá, AB, que é a representação de Alan Bradley, que é justamente dessa empresa. Ainda nos conceitos iniciais, a gente vê a ControlNet atuando de uma forma diferente das outras, como a DeviceNet, a Ethernet. Enquanto a Ethernet atua ali nas informações, a DeviceNet atua ali nos equipamentos, a ControlNet atua principalmente no monitoramento e no controle ali da automação. Algumas características técnicas agora. Em relação à rede, o máximo de nós que essa rede suporta
é de 99, ou seja, 99 dispositivos conectados a ela. Ela tem essa limitação de 99 nós, de 99 dispositivos, onde variam ali entre dois nós, com uma distância de 1 km entre cada um, ou seja, 1000 metros entre cada um, do, do nó atual até o nó seguinte, indo de 2 nós até 48 nós, com uma distância de 250 metros entre cada um. A gente vê uma representação melhor nessa imagem aqui, mas lembrando que a taxa de transmissão dessa rede é uma taxa de transmissão de 5 Mbps. Agora falando sobre os nós, a gente pode ver melhor nessa representação gráfica aqui, que conforme a quantidade de nós aumenta, a distância entre esses nós diminui. Dois nós a gente vê ali 1000 metros. Conforme vai aumentando a quantidade de nós, a distância vai caindo de forma escalar, até chegar nos 48 nós, com uma distância de 250 metros entre cada um. As topologias abordadas nessa rede é a topologia bus, principalmente as principais topologias são a topologia bus, que seria a topologia barramento, a topologia estrela e também a topologia árvore, podendo também ser a topologia híbrida, que é uma mesclagem dessas outras topologias. Segundo alguns estudos, a ControlNet pode ser trabalhada também na topologia anel. Agora, relacionado aos mecanismos de transporte de dados do protocolo, uma relação aqui de vários, na verdade. A gente está focando em ControlNet. Nós temos os métodos de comunicação sendo o mestre e escravo com multimestre ponto a ponto, seja o P2P, e a dimensão de pacotes de 510 bytes, um método de arbitragem de CTDMA, a checagem de erro, uma correção conforme a CCITT com um polinômio de 16 bits, e os diagnósticos vão apresentar uma falha do escravo ou do dispositivo. Os meios de transmissão dessa rede, ela suporta muito bem meios de transmissão do cabo coaxial, também assim suporta o cabo de fibra óptica. Entretanto, para se obter a máxima capacidade dessa rede, para que se obtenha uma rede eficiente, para que se tenha o máximo de eficiência dessa rede, para que se aproveite o máximo desta rede, é indicado cabos testados, cabos resistentes, os melhores cabos possíveis. E um desses tipos é o cabo coaxial low loss RG6, porque ele vem ter uma blindagem quádrupla. E essa blindagem ajuda muito em relação a interferências eletromagnéticas e até mesmo facilitando em relação ao ambiente a qual ele vai ser tratado, o ambiente que ele vai ser posto, o ambiente caótico no caso. Os meios ainda nos meios de transmissão nós vamos ter os conectores, nós vamos ter o conector BNC, principalmente o conector BNC, nós temos uma representação lateral, uma representação frontal, com uma resistência de 75 ohm. Agora alguns pontos negativos e positivos. Um ponto negativo é que caso ocorra uma falha na rede, uma falha física na rede, essa falha física pode fazer com que todos os dispositivos e programas conectados à rede parem de funcionar, afetando assim todo o processo. Agora, um ponto positivo é que essa rede ela tem uma segurança intrínseca. Ela oferecendo essa segurança intrínseca, ela é uma ótima indicação, portanto, para ambientes com alto risco de explosão. Porque frequentemente a gente vê esse tipo de produção na indústria, né? Ambientes que manipulam materiais perigosos, e ela vai ser altamente eficiente para esses casos. Outro ponto positivo é que, além de ter um custo relativamente baixo, ela é de fácil instalação.
É fácil instalar, não precisa de ferramentas tão complexas fora da realidade das outras redes industriais. Outro ponto positivo é a resistência a aqui que eu pulei, é a resistência a interferências. Ela, por meio dos seus meios de transmissão, ela já vai ter ali uma resistência a interferência muito boa, principalmente se for usado o cabo coaxial Low Loss RG6. Com aquela blindagem em quádrupla, ela oferece uma resistência a interferências bem alta. Outro ponto positivo é as longas distâncias dessa rede, podendo alcançar, chegando em 5 km em cabo coaxial e, segundo os estudos, em até 30 km em fibra óptica. Bom, esse foi o trabalho. Agradeço desde já. Essas são as referências de todo o material utilizado. Muito obrigado.